Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho na nossa Casa Luz Ercília Guia. Todos bem? Quem é a primeira vez? Levanta a mão. Conheceram por onde? Instagram? Alguém no TikTok? Ninguém? Eu sempre brinco, TikTok, o povo é mais moderno, né? Eu não consigo assistir TikTok. Alguém aqui assiste? Consegue ver? Eu acho que é uma coisa estranha, assim, parece que não está dentro do meu mundo. Acho que eu estou passando um pouco a idade adequada. Mas, enfim, tinha que ir se atualizando, né? Como é que a gente se atualiza? Como que é essa atualização? Alguém aqui já ouviu falar que a espiritualidade, ela se atualiza, ela se moderniza? Alguém já ouviu isso? Quem já ouviu, levanta a mão. E será que a espiritualidade, ela de fato se atualiza e se moderniza? Quem acha que sim, levanta a mão. Que ela acompanha assim o mundo, o movimento humano. Quem acha? E quem acha que não, levanta a mão também. Para pensar, esse foi um insight que eu tive com uma conversa com um amigo meu, que ele é muçulmano. Uma conversa, um macumbeiro e um muçulmano. Se os dois estiverem dispostos, sai muita coisa boa. Se a gente entende que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, para pensar, por exemplo, a Bíblia. Será que a Bíblia, criada por um ser onipresente, potente, ciente, ela seria de uma maneira que ela não entenderia para qual caminho caminharia a espiritualidade e ela precisaria de uma nova leitura, uma nova interpretação? Se ele é onipotente, onipresente, onisciente, não. Na teoria, a gente deveria seguir aquilo na regra. Porque a humanidade, de fato, ela não muda, né? Nós temos a mesma composição de 2, 3, 5 mil anos atrás. Aonde eu quero chegar com essa conversa? Talvez seja essa a pergunta. A conversa que eu quero propor para a gente hoje é até que ponto as modernidades, as atualizações não estão fazendo com que a gente se perca de nós mesmos na nossa essência. Porque nós somos exatamente o mesmo ser, Homo sapiens de, não sei agora quanto tempo tem o Homo sapiens, mas que tem relatos assim mais profundos na história, como por exemplo a tradição iorubá, são 10 mil anos. O Egito, 10 mil anos também. Então, se a gente pegar a pessoa de hoje com a pessoa de antigamente, o que mudou é que a gente tem saneamento básico, a gente tem um pouco mais de civilização, ou a civilização ela caminhou para um outro olhar. E aí onde eu queria chegar, né? Uma vez o seu Ubirajara, que é um caboclo que vem aqui na casa, ele fez uma reflexão muito interessante. Ele falou assim, quem aqui já ouviu falar de cachorrinho que está com depressão? Cachorrinho que fica na casa lá com coceira lambendo a pata o tempo inteiro. Alguém já ouviu uma história parecida? Alguém tem um cachorrinho assim? E aí ele fala assim, é muito óbvio, é muito fácil de entender. O cachorro foi tirado do habitat dele. E por mais que ele te ame, por mais que ele receba carinho, por mais que ele receba todo o acolhimento necessário, que ele tenha a caminha, que ele tenha a bolinha preferida dele, que ele tenha o petisco favorito, ele está fora da natureza dele. E estar fora da natureza dele vai gerar essa ansiedade, essa depressão, esse descontrole, esse descompasso. E se o mundo evoluir 20 mil anos, esse cachorrinho ainda vai ter esse problema se ele estiver fora do habitat dele. Até porque uma evolução, para acontecer, ela demora muitos e muitos anos. Exemplo, todo mundo sabe que as baleias são mamíferos. E essas baleias, elas eram seres terrestres que ao passar do tempo começaram a nadar, tiveram necessidade de começar a nadar, e o corpo foi se habituando com o passar do tempo para que aquele bicho consiga ser mais eficiente. É uma coisa meio natural. Como que acontece isso? A lei da sobrevivência. Aquele bicho que nadava melhor, ele vivia mais. O bicho que nadava pior, vivia menos. E aí, naturalmente, a natureza selecionava os que eram melhores. E aí, junto com isso, o corpo ia criando mutações genéticas para que se adaptasse melhor. Então, talvez o primeiro mamífero que ficasse embaixo d'água, ele ficava, sei lá, 1 minuto.
E aí isso foi caminhando para 2, para 3, para 4, e hoje a baleia ela vive submersa. Ela sobe, ela pega o ar e volta. Para que esse processo aconteça, ele demora muito tempo. Mas muito tempo mesmo, assim, talvez milhões de anos. O que não é o nosso caso. Por que eu estou falando isso? Porque não é o nosso caso. A gente não evoluiu a esses passos tão largos para a gente achar que a gente não é mais o ser que a gente era há 10 mil anos atrás. E de novo, a pergunta, onde eu quero chegar com isso? É que a gente não entendeu direito essa história. A gente acha que a gente é muito diferente antigamente. Ou talvez a gente nem pense nisso. Talvez a gente não consiga refletir ou racionalizar isso. Simplesmente a gente vai vivendo. Vai no automático. Hoje eu estava olhando meu WhatsApp assim e me deu uma gastura. Não parava de chegar mensagem. Eu comecei a responder, aí aquela própria pessoa respondia, eu respondia de baixo respondia que chegava uma nova, e eu não conseguia sair daquilo. Eu não conseguia fazer mais nada, porque eu entrava num looping infinito de conversas que eu não conseguia mais sair. E eu percebi que isso começou a me fazer mal hoje. Não atualmente, mas hoje me fez mal isso. Porque eu tinha um monte de coisa para fazer. Só que eu não conseguia também largar aquilo. E também não conseguia dar conta daquilo. Porque era muita mensagem chegando. E a pergunta é, a gente ainda não está adaptado para viver dessa forma. A gente não está adaptado. Você pode ser rapidinho, você pode ser moderninho, você pode ter vários aparelhos diferentes, mas a gente não está adaptado para isso. A nossa adaptação ainda é a do homem de 5, 10 mil anos atrás. Antigamente, você queria falar com alguém, você mandava fazer uma carta. Olha o nível de ansiedade que tinha na época, 0. Olha, primeiro para escrever uma carta, né? Hoje a gente manda áudio no 2. E se tivesse 4, eu escutaria no 4. Não é? Eu só escuto no 2 porque não tem o 4 ainda. Se tivesse 4, eu ia escutar para ganhar mais tempo. Olha como está tudo descontrolado, está tudo descompassado. A tecnologia ela veio para ajudar e ela ajuda muito. Ela favorece demais a nossa vida. Só que a gente precisa entender até que ponto. Até que ponto nós, cachorrinhos, não estamos doentes ou nos tornando doentes com tudo isso. É preciso balizar, é preciso equilibrar, é preciso entender, porque senão a gente vai ficar doente. E já estamos, né? Boa parte já está muito doente. E qual que é o problema da doença espiritual, da doença psicológica, emocional? É que você não vê. Então você vê alguém que tem a perna amputada, você fala, coitado dessa pessoa, olha, que dificuldade. Mas tem gente que está com o coração todo amputado. Tem gente que está com a cabeça dilacerada. Eu estava conversando com esse meu amigo e ele tem ascendência palestina. A gente estava conversando sobre a guerra que está rolando lá na faixa de Gaza. E eu recentemente, há uns 6 meses atrás, eu sofri um assalto. Eu fiquei meio traumatizado, assim. Eu vejo uma moto, eu já fico opa, já fico em estado de alerta. Você já imaginou uma pessoa que vive nessa situação, que está numa guerra? Eu estava comentando com ele, eu acho que não tem jeito. Eu acho que você pode fazer terapia, pode fazer o que for. É muito machucado, sabe? Dilacera demais. Você viver com crianças mortas, amputadas. É uma realidade que a gente não faz ideia do que é. Se com um simples assalto a gente já fica desesperado. Não pode ver alguém andando na rua na sua direção e você fala, lascou, é minha hora, chegou, vai, tô. Você já vai entregando tudo, já acabou. E aí, eu tô para falar isso faz tempo também. Só terminar esse assunto, eu já entro no outro. A gente, acerca desse tema modernidade, a gente precisa entender que a gente ainda é um Windows 98, é um computador antigo ainda. Está instalando um monte de programa, está instalando um monte de coisa, mas espera, calma. Vamos repensar isso. Porque eu quero? Não. Porque alguém acha bonito falar isso? Também não. Mas é porque você mede se faz sentido para você. E eu de verdade acredito que isso deve fazer sentido para todo mundo, porque é unânime. É unânime. As pessoas estão cansadas de saco cheio, de tudo. Por que eu comecei a falar disso? Porque hoje o trabalho do povo da Bahia, ele ajuda nisso.
Vocês já perceberam que quando a gente está vivendo uma crise, nossa primeira reação é parar? Por exemplo, você tomou um susto, a primeira reação é você estagna. Você fala, eita. Você para, você viaja. Nesse dia que eu fui assaltado na frente da empresa. Assim. Eu saí do carro e falei, vou pra lá. Eu falei, meu Deus, eu faço o quê? Minha cabeça bugou. Ficou assim, tipo, pã. Pera, preciso pegar minhas coisas no carro, mas que coisa. Aí você fala, vou pegar meu celular, vou ligar pra alguém. Não, mas acabaram de roubar meu celular. E a gente tá tão acostumado com o celular, que o cara acabou de roubar, eu já quero pegar o celular. Que celular? Então a gente fica descompassado. A gente fica transtornado com isso tudo. Então a reação é, você para e você fala, você entra em Nárnia, você vai para um outro mundo, uma outra realidade, você fica, meu Deus, podia ter acontecido alguma coisa. Nossa, meu filho, nossa, não sei o quê, nossa. E você vai para outro mundo. O medo, o trauma, ele te paralisa. Só que paralisação é a pior coisa que pode acontecer com você. É a pior coisa. Por quê? Porque aí de fato acabou. O que você poderia se recuperar, acabou. O que você poderia ganhar, acabou. Se você teria uma experiência melhor ali, acabou. E você vai ficar só com aquela ruim, entende? Então os baianos, eles ajudam nisso. Para resumir, o trabalho de baiano é como se você entrasse numa cachoeira, tomasse aquele banho que você fica transtornado também, e sai e fala, opa, nossa, eu tô leve, tô bem. Pronto, tô revitalizado, reenergizado. Mais corajoso, mais forte, mais potente. Então, hoje é um trabalho muito propício para isso, para que a gente limpe esse desgaste, esse cansaço, esse saco cheio, e a partir dessa limpeza a gente já transforma isso, né? A gente já começa a mudar isso, porque não adianta vir aqui, você limpa, fica bem, aí amanhã começa a repetir tudo de novo. Lógico que é um trabalho de passo a passo, é muito necessário a calma, mas é preciso fazer tudo isso. E aí eu ia só finalizar hoje contando do meu assalto. Eu fui assaltado, né? As pessoas falam, nossa, o Exu falhou, né? Acho que o Exu tava ocupado na hora. Deu falha. Ixi, agora, hein? Poxa, justo você fala o dia inteiro de Exu. Quando você precisou, te pegaram. E aí eu queria trazer isso aqui pra gente. Não é porque a gente está na espiritualidade que a gente está blindado de tudo. A gente não está. E aí eu vou abrir uma particularidade minha com vocês. Nessa semana que aconteceu o meu assalto, foi uma semana que eu descobri um prejuízo que eu tomei por uma passada de perna de uma pessoa que eu confiava há muito tempo. E essa pessoa ela conseguiu instigar o meu ódio dela. Ela conseguiu. É difícil ter ódio de alguém, mas ela conseguiu. E aí olha só como é impossível de dar certo. Quando você sai do lugar que é seu, você acessa outro. E foi muito rápido. Foi assim, um dia no outro, bum, foi assaltado. E para mim era muito claro. Para mim era muito claro que eu estava no negativo. Muito no negativo. Vai dar errado. Então você pode ser pai de santo, mãe de santo, pode ser o Papa, pode ser Jesus, pode ser quem for. Se você estiver no negativo, você deixa de ser quem você é. E você se torna aquela outra pessoa. Então é muito importante a gente entender tudo isso. É muito importante assimilar. Não é porque você está na espiritualidade que nada de ruim vai acontecer. Agora, se você estiver na espiritualidade e buscando esse bem maior, não é o bem da moral cristã, tá? É o bem mesmo, assim, da sua alma, do seu ser, da sua ética, do seu caráter. Aí você fica blindado. Aí você blinda mesmo. Por quê? Porque não acessa. É igual o rádio. Se você conecta lá, 98.5, não toca Alfa FM, vai tocar Metropolitana. 100,9 é Jovem Pan, não tem como. Então você conecta ali, aquilo te acha, aquilo te encontra, você fica acessível para aquilo. Eu estou para falar isso há muito tempo e eu sempre esqueço, mas eu acho que é de muita valia a gente refletir tudo isso. E aí, aonde está a inteligência da coisa? Se um dia acontecer um golpe, um problema, você foi traído, foi passado para trás, talvez você, nesse momento de consciência, pense assim, tô com ódio? Tô com raiva? Quero matar? Quero. Mas, se eu entro nisso, eu já vou me lascar de cara. Vale a pena entrar nisso? Vale a pena? Não vale. Então essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês.
E só para finalizar, a gente trouxe um vídeo para vocês. Será que todo mundo consegue ver? Não existe coincidência, eu estava vendo uma live sua que você estava falando exatamente disso. Sobre desapegar do ódio de alguém, que uma pessoa estava com muita raiva de alguém, que a pessoa dava certo e a vida dela estava lascada. Olha como a coincidência espiritual é perfeita, né? A gente precisa entender que o ódio, a raiva, muitas vezes é questão de ego. Por que comigo? Por que teve que acontecer comigo? Agora vai se ferrar, tem que se ferrar, vai tomar a lei do retorno. Olha lá, olha lá, olha lá. Pum, você tomou. Aí você fica apegado nesse problema e quem toma é você. Ah, reclama com Deus, reclama com quem você quiser. Essa não foi eu que inventei essa regra. A regra é assim. Se eu pudesse mudar, eu mudaria. Mas não posso. Então você se adequa. É assim que funciona. Todo mundo chegou a ver nas redes sociais que a gente está gravando um curso, Tronqueiras e Altares. Vocês estão gostando do que está vindo, não? Acharam legal? A gente trouxe uma prévia para vocês, um teaser de como está ficando esse curso. E, olha, eu nunca vi uma produção dessa, eu nunca vi nada igual até hoje em termos de espiritualidade. A gente buscou trazer algo muito inédito e inovador. Quando a gente fala, olha, o curso de tronqueira e de altar, não é aquilo assim, olha, aqui é um altar, pronto, montei um altar. Como faz, como monta, como você prepara, como você... Porque assim, uma imagem de gesso é só uma imagem de gesso. Um búzio é um búzio, é uma conchinha que estava no mar. Em que momento esse búzio ele passa a ser uma conexão com a espiritualidade? Em que momento um assentamento que tem pedra, que tem barro, que tem ferro, que tem búzio, que tem miçanga, que tem uma série de elementos, muda de elemento para uma conexão espiritual? Tudo isso a gente vai falar. Como é que isso acontece? Quem é Exu, quem é Pombagira, como você se conecta com tudo isso? De maneira segura, de maneira firme e eficaz, para que a gente não fique tão vulnerável. Para que quando venha o ódio, você vai lá, você acende a sua velhinha e fala, Exu, tira esse ódio de mim. Para que você não precise me defender ali na rua. Então você começa a criar um outro nível de conexão, um outro nível de contato com a espiritualidade. E a gente vai ensinar de A a Z, é na prática, é conceitual e prático. Então eu vou trazer para vocês só um teaser, para vocês matarem um pouco assim da curiosidade. E aí quem quiser, na pré-inscrição, a gente está fazendo 2 esquemas. A gente vai fazer uma pré-inscrição, que é só para quem é da casa, quem está no orgânico com a gente, e a gente vai fazer condições diferenciadas. E aí a gente vai fechar esse pacote, na semana que vem a gente vai deixar um grupo aberto, já tem 250 pessoas nesse grupo. Vai deixar aberto, quem quiser entrar para participar, já vê esses teasers, essas pílulas, e aí a gente vai abrir o carrinho na outra semana, com uma condição especial para quem é filho da casa, para quem está aqui com a gente e para quem é mais chegado. Então vou passar para vocês aqui um vídeo de como está ficando. E aí, gostou? Quer trazer eles para ver? Vou passar mais um então, para o pessoal ver ali. Quem já viu, repara agora na parte assim, cenário, imagem, telão. Quando eu cheguei lá, caiu uma lágrima. Eu falei, meu Deus, coisa maravilhosa. Pode passar?
Então esse curso, a gente está trazendo assim um conhecimento muito profundo, tá? Não é só altar, não é só tronqueira, ele é a profundidade disso tudo, elementação, a gente tem momentos de conversa, tem live ao vivo, e sem contar que para os primeiros que comprarem, a gente vai ter uma série de coisas bem legais, como por exemplo, a gente vai sortear umas consultas oraculares, vai ter um monte de coisa bacana assim, mas o curso por si só, eu fiquei muito impressionado, porque só para contar um pouquinho do processo para vocês, todos os cursos que eu faço, que eu gravo, inclusive tudo que eu venho para falar para vocês aqui, não existe roteiro. Eu chego aqui e de repente canaliza e começa a vir informação. Ontem a gente começou a gravar às 7, saímos de lá às 3:30 da manhã. Tem que dar vazão, tem que deixar a coisa acontecer. E a espiritualidade, ela está conduzindo tudo. Chegou uma hora que o pessoal lá no estúdio falou assim, vamos começar com uma prática para passar já? Que eram os primeiros módulos, né? Eu falei, pô, não preparei nada, né? Aí eu sentei, deu 2 minutos e começou a vir a prática. Pega isso, faz assim, faz assado, põe assim, leva para tal lugar e flui. O negócio está acontecendo, está muito legal. Então quem tiver interesse depois fala com o Zé, que ele vai pegar os nomes para entrar nessa condição especial. Então isso é um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês hoje. E aproveitem o trabalho. Quem quiser complementar o trabalho de uma maneira mais eficaz, pode também fazer um banho de ervas chegando em casa. Se quiser acender um incenso em casa, é muito bom. Uma outra coisa muito boa de fazer hoje, botar um copo com água e sal grosso na porta de entrada da sua casa, que além de tirar essa energia negativa de você, já tira da casa também. Então, quem puder, banho de ervas, sal grosso na porta e um incenso. Vai ser ótimo. Ah, se você não tiver ervas aqui, a gente tem na nossa lojinha, vocês podem comprar aqui com a